parceiro, enfim, ontem tivemos o anúncio de Carlo Ancelotti como o técnico da seleção brasileira, mas parece que essa parada já descumpriu alguns acordos ali que ele tinha feito com o Edinaldo Rodrigues ou com quem coordenou essa negociação entre ele e a CBF. Em entrevista coletiva que ele concedeu no Real Madrid, porque ele ainda é técnico do Real Madrid, ele se demonstrou completamente desconfortável ainda estando no Real Madrid e respondendo sobre seleção brasileira. O acordo até então era o quê? Ele se desliga do Real Madrid, ele encerra o vínculo dele com o Real Madrid e aí sim ele é anunciado pela CBF. A CBF, por outras questões, pelo presidente correr a qualquer momento aí risco de cair, ele quis aparecer no anúncio do Carleto Ancelotti, quis colocar o seu rostinho ali para aparecer como que trouxe um dos maiores técnicos do mundo e já descumpriu a sua primeira promessa com Carlo Ancelotti. Ele já demonstrou aqui um breve descontentamento, pelo menos aos meus olhos. Ele falou isso daqui em entrevista coletiva. Cara, já tá tudo errado, mano. O cara já foi anunciado como técnico da seleção brasileira e ainda é técnico do Real Madrid. Você vê que não tem coisa batendo? Ele falou isso daqui, ó. Se não tivesse coletiva hoje, seria fantástico. Tenho que explicar coisas que não quero. Eu estou no Real Madrid até o dia 25. Faz o simples, CBF. O acordo era anunciar ele depois do desligamento com o Real Madrid. Anuncia a porra do italiano dia 26. Mas no off, ele já tá trabalhando. Ele já tem um contrato assinado. Não passa na frente, não faz o cara já se sentir mal, não faz o cara já perceber que ele tá lidando com pessoas que não tem palavra. Esse daqui era o meu ressentimento, rapaziada. Como o Carlo Ancelotti, ele vai querer assinar com a seleção brasileira se ele ficar sabendo do tipo de pessoa que ele vai lidar ali na CBF? Acho que a partir de agora, já com o contrato assinado, ele já começou a perceber que não é bem aquilo, tá ligado? Eu estou no Real Madrid até o dia 25 e tenho muito respeito por essa camisa. Nada mais justo, cara. É um dos maiores, o maior técnico do clube. Ele não quer manchar a história dele. Ele não quer sair pela porta dos fundos. Então ele fica até o dia 25 no Real Madrid e tenho muito respeito por essa camisa. Não quero que me perguntem outras coisas. Olha como o cara ficou constrangido lá na entrevista coletiva de hoje no Real Madrid. A entrevista aqui, ó, do trecho que ele fala, sim, tô acertado com a seleção brasileira, foi esse daqui, rapaziada. Bueno, sentimiento personal, obviamente desde el día 26 voy a ser el entrenador de Brasil, que es un reto muy importante, pero hasta el día 26 soy, y todavía hoy, soy el entrenador de Real Madrid. Quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura aquí. Lo quiero terminar lo mejor posible. Yo sé que vosotros estaréis muy interesados en lo que pienso, lo que va a ser, pero para mí tengo que pensar a los tiempos que estoy viviendo, y los tiempos que estoy viviendo son los días que me quedan aquí en el Real Madrid, y con respecto, y por el respeto, gran respeto que tengo a este club, a esta afición, a estos jugadores, estoy totalmente focalizado en lo que tengo que hacer en este último tramo desta aventura espetacular. É isso, rapaziada. Ele tem uma história, tá ligado? Ele não tá agora desde 2021, 22. Mano, ele já tava desde 2014, quando com o papai Cris ele conseguiu a La Décima. Ele tem uma história fantástica dentro do Real Madrid. Ele é isso daqui, ó, tá? Ele é o cara com mais títulos conquistados na história do Real Madrid. Como ele não vai ter esse sentimento nessa hora de deixar o clube que, pô, acredito eu, é um dos times de coração do Carleto Ancelotti. São dois times que ele tem esse apreço especial. O Milan, onde ele foi técnico e jogador e ganhou tudo, e o Real Madrid, onde ele foi técnico e é considerado o maior técnico da história. Só que a gente vê hoje a situação que tá a CBF. É uma briga de ego, é todo mundo vendo ali uma cadeira vaga na presidência e querendo tomar, querendo tirar desse senhor aqui, Edinaldo Rodrigues, que tá se comprovando aí que fez muita merda, mas olha aqui a justificativa que o pessoal tá querendo usar para tomar o lugar de presidente da CBF. Fernando Sarney, vice da CBF, já tá querendo dar uma rasteira aqui no Edinaldo, ó. Pede afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência por acerto com Carlo Ancelotti. É brincadeira, cara. Sarney solicita tutela de urgência, nomeação para liderar a CBF e novas eleições, alegando o risco de dano grave aos cofres da entidade
pelo acerto do técnico italiano. Meu parceiro, essa porra dessa entidade da CBF é uma das mais ricas do mundo. Danos aos cofres, você sabe o que é? É você pagar uma rescisão lá pro senhor Dorival Júnior, ele vai receber mais de 1 milhão até o final da Copa do Mundo de 2026. Danos aos cofres da CBF é você ter contratado o Fernando Diniz como técnico da seleção. Mano, a gente teve técnico da seleção, Dorival Júnior e Fernando Diniz. Isso daí é danos aos cofres da entidade. Não o maior técnico da história do maior clube do mundo. Não um dos caras que mais venceu o título. Você acha que esse cara vai ser barato? Você acha que ele vai querer sair lá das comodidades dele da Europa pra morar no Rio de Janeiro que não sabe nem, porra, não sei se eu posso comprar um pãozinho lá na padaria e voltar de boa? Tem que exigir. Se a CBF se propôs a pagar, mano, a CBF é muito rica, cara. Isso daí não vai fazer nem cócega, tá ligado? Mano, que justificativa, você vê? É todo mundo um querendo comer o outro, um querendo pegar a vaga do outro. E aí, não tem como o nosso futebol brasileiro evoluir, rapaziada. Aqui, ó, um dos planejamentos, eu tô vendo muita gente questionar. Pô, o Ancelotti, técnico europeu, ele não conhece nada de futebol brasileiro. Ele só vai contratar os caras da Europa, não aqui do futebol brasileiro. Calma, rapaziada. A comissão técnica do cara tá sendo formada. Ele vai ter pessoas que vão auxiliar ele nesse processo. Ele vai conhecer os jogadores que atuam aqui no Brasil. Um Pedro do Flamengo, um Wesley do Flamengo, sei lá, um Hugo do Corinthians, goleiro que pega muito aí, tá jogando bem. Outros jogadores que se destacam aqui no futebol brasileiro, que podem atuar na seleção brasileira. O Gerson também, acho que são esses caras aí que são mais convocados, né, de Palmeiras, São Paulo. Palmeiras, né, o Estevão, mas acredito que o Estevão ele já conheça, porque era do Palmeiras, Hendrick, que foi pro Real Madrid. E um dos primeiros passos para isso é um dos caras que ele cogitou aqui, ó, que ele tá querendo que participe da sua comissão técnica, ó. O Carlo Ancelotti está trabalhando na contratação de Kaká como seu assistente técnico na seleção brasileira. Ó, Ancelotti quer Kaká como integrante da sua comissão técnica. O técnico italiano, inclusive, já entrou em contato com o ídolo do São Paulo para tratar o assunto. Calma, rapaziada, aos poucos as coisas vão se acertando. Eu acho que até dia 28 ele tem que entregar uma primeira lista, né? A gente tá no dia 13, temos mais 15 dias aí para ele preparar uma lista de possíveis convocados. Acho que é aquela lista que tem bem mais nomes, né? Acho que é alguma coisa assim. Depois tem uma segunda lista, que ali é realmente quem vai para jogo. Então, mano, calma, tá? Todo mundo pedia Ancelotti, agora que chegou, ficam enumerando problemas, querendo justificar. Pô, não era pra vir. É difícil, tá ligado? É difícil. Tanto que a gente vê aqui, ó, que na mídia espanhola, aqui no El Chiringuito, eles recortaram aqui de uma maneira, creio eu, até um pouco tendenciosa, um pouco não, muito tendenciosa, porque eles não deixam o vídeo todo. Eles fazem recortes. E isso daqui, cara, eu creio que chega pro Carlo Ancelotti. Isso daqui é um programa lá na Espanha muito grande, que até nesse El Chiringuito aqui já entrevistaram o Florentino Pérez, por exemplo. Não é um programinha pequeno sem audiência. Olha aqui o vídeo, a coleção de coisas que já tá tentando criar um clima de indisposição dos brasileiros com o Carlo Ancelotti. Mano, isso daqui, desculpa, não pode acontecer. ¿Cómo va a recibir Brasil a Carleto? Ojo, porque no todo el mundo ve bien su llegada. Então, 5 milhões e meio de reais por mês, 5 milhões de euros se ele ganhar a Copa do Mundo, carro blindado, mansão de luxo no Brasil paga pela CBF, segurança particular, voo privado. Vai ficar um ano à frente da seleção brasileira. Um ano. Muito sacrifício morar no Brasil não é sacrifício nenhum. Mas ele precisa entender como é que funciona o futebol brasileiro. Críticos com uma... E vai entender, cara. O pessoal faz uma tempestade em copo d'água que é surreal. Não dá pra entender, rapaziada. Deixa lá, então. Deixa o Dorival, deixa o Diniz, deixa do jeito que tá. Ele não conhece o futebol brasileiro. Que aunque algunos ven con esperanza. Nombre para rescatar, ¿no? El fútbol brasileño. Significa esperança. Causa recelos en Brasil. Primeiro estrangeiro a comandar o Brasil numa Copa do Mundo. Desconfiados con su conocimiento de la selección. Ele não tá vendo o futebol brasileiro. O Ancelotti nunca treinou uma seleção. Porque el italiano es la ilusión de algunos. O que muitos sonhavam. Muita ilusão. Pero la gran duda de otros. Eu juro pra vocês que eu tenho dúvida. Só vivendo aqui. Aí não é tchau Roma, é tchau Brasil, amigo. Você vê, eles cortam tudo, eles não deixam muita coisa fora de contexto. Mas é aquilo, rapaziada. De fato, ele não conhece muitos jogadores que atuam aqui.
Mas acredito que isso daí, ó, vai ser um dos menores problemas. De fato, mano, vai ter gente pra auxiliar ele nesse reconhecimento aqui de quem joga no Brasil. Ele não vai, sei lá, levar um jogador que atua lá no Dinamo de Moscou, um centroavante brasileiro, ao invés de um Pedro aqui que joga muita bola no Brasil. Ele vai ter esse reconhecimento, ele vai ter esse tempo pra poder atuar. A grande questão é que ele vai ter que se acostumar que um dia ele já teve Kroos, Valverde, Modric, e vai ter que ver que o meio-campo do Brasil hoje é Gerson, que pra mim joga muita bola, André e Joel. Mano, Joelinton pra mim não dá. Desculpa, pode jogar o que for lá no Newcastle. Pra mim, Joelinton, mano, nessa última data FIFA aí contra a Colômbia e a Argentina, cara, eu peguei um ranço do robô Joelinton, que não tem como jogar pela seleção brasileira, tá? O pessoal aqui do Sport TV, rapaziada, se a gente for ver, já destrinchou minúcias do que tem no contrato do Ancelotti. E fala ali, mano, que ele já pediu até que não tenha interferência no que ele for fazer do trabalho dele na seleção brasileira. Isso daqui eu acho que é uma das paradas primordiais, né? Muita gente aí pede que tenha autonomia, que ele vai ser o cara que vai ter peito pra convocar. Aqui o André Rizek, lá no Sport TV, já deu a deixa, tá? Gente, óbvio que um anúncio desse era pra ser feito de um jeito diferente, né? Um vídeo dele, Brasil tô chegando, que quer colocar o dirigente junto com ele. Mas por que isso foi feito ontem? Se você ligou a televisão agora, conto de novo. Ontem mesmo tinha uma situação na Justiça Comum que poderia levar à queda do Edinaldo Rodrigues e ainda pode. Essa é uma semana de turbulência na Justiça Comum do Rio de Janeiro e no fim do mês vai ser também no Supremo Tribunal Federal. Todo dia surge uma notícia de gente entrando com algum tipo de pedido para interromper o mandato do Edinaldo Rodrigues. Então ele tem questões internas na CBF e questões na Justiça do Rio de Janeiro e no Supremo Tribunal Federal. É uma avalanche, é um movimento que claramente demonstra que ele muito rapidamente, depois de ser aclamado por unanimidade por federações e clubes, ele perdeu apoio. E ao perder apoio tem gente de olho no que pode ser uma cadeira vazia. Eu digo pode porque eu não consigo aqui dizer, não, ele vai cair, vai ficar, é imprevisível. Da outra vez se apostava que a Justiça não o tiraria e a Justiça o tirou. Então eu não vou fazer especulações sobre os rumos que a Justiça vai tomar ou mesmo as questões internas da CBF. Então, diante, e inclusive da pressão, porque ontem o Brasil completava 45 dias sem técnico, diante desse momento tão turbulento e de uma imagem em erosão da CBF, eles correram, assim que assinou o contrato, correram para assinar, antes do Real Madrid anunciar o futuro dele, que será o Xabi Alonso, qual será o desfecho de uma relação que talvez seja a maior relação do Real Madrid com o técnico em toda a sua história. E aí o Brasil correu e fez o anúncio, né? E ele, Ancelotti, se viu obrigado a falar algo, porque se hoje ele não fala nada, as manchetes seriam: Ancelotti desmente contratação da CBF. Seria ainda pior ele não falar nada, né? Como da outra vez ele não falava nada também. A CBF dizia que ele estava contratado e ele silenciava mesmo tendo assinado um contrato à época em 23. Então hoje ele praticamente foi obrigado a dar algum tipo de declaração. E mais literal impossível quando ele disse que seria um dia muito feliz, porque eu acredito sinceramente que ele está feliz, que dirigir a seleção brasileira é uma honra absurda na carreira de qualquer profissional, até de quem já venceu 5 Champions. Ele vai ter uma honra que pouquíssimas pessoas tiveram na história do futebol, que é defender a seleção brasileira numa Copa do Mundo, coisa que o Felipe, o maestro em 2 Copas teve. Então, assim, eu tenho certeza que ele está muito orgulhoso e feliz. E tenho certeza também que ele está muito constrangido pela maneira como foi. E é por isso que vocês lerem tudo que é lugar, e o Caio Mota contou ontem aqui, que ele fez questão de colocar em contrato que ele não aceita interferência, ele vai se fechar na bolha dele, vai cuidar do projeto dele. Eu vi muita gente falar assim, mas qual é o projeto para o futebol brasileiro? Nenhum. Ele vai dirigir a seleção brasileira. Quem tem que fazer um projeto para o futebol brasileiro são os clubes se organizarem numa liga, estabelecerem regras de fair play financeiro, calendário. Cada pergunta, né, rapaziada? Parece que o Ancelotti ele tá chegando aqui no Brasil pra ser Moisés. Ele vai bater ali no mar, vai dividir, vai dar o caminho pra tudo que vai acontecer aqui no futebol brasileiro. Pelo amor de Deus, rapaziada. Ele é o técnico da seleção. Quer que ele faça o calendário do futebol brasileiro lá pra CBF? Quer que ele faça cada questionamento sem pé, sem cabeça. A CBF, regras de gramado, entregar pra gente uma arbitragem melhor, trazer o VAR semi-automático. Quem cuida de projeto do futebol brasileiro é a CBF, são os clubes. Ele vem montar um time pra Copa do Mundo, depois tchau e benção. Pra mim tá muito claro que são coisas muito diferentes. André, tem uma coisa.
aqui a gente também teve uma fala aqui do Felipe Melo que eu achei também bem interessante, que ele fala sobre o anúncio, fala sobre essa autonomia aí do Carleto Ancelotti. Bora ver também? Da forma que ele se comportou, sabe assim, não querendo falar, e deixou bem claro, a CBF já soltou a nota e fez o que fez, eu tenho que falar. A partir do dia 26 eu serei treinador da seleção brasileira. Mas eu acho que um treinador do porte do Ancelotti, sem dúvida, é um dos maiores da história. E aí pode-se gerar um debate se é o melhor ou não. Para mim, com certeza, está entre os 2 ou 3 maiores treinadores da história, pelo menos que eu vi. Um cara desse calibre tem que ter uma apresentação digna para as duas partes. Tanto para ele, que sai do Real Madrid, mas está chegando no Real Madrid das seleções, que é a seleção brasileira, pelo menos em termos de conquistas. E eu acho que tinha que fazer um marketing muito melhor preparado para um cara que vai chegar, e eu não tenho dúvida de que com ele, consigo, ele traz a esperança, pelo menos para mim, a esperança de que nós vamos ver dias melhores na seleção brasileira, porque ele conhece de atleta de futebol, ele sabe lidar com o ser humano, e eu não tenho dúvida de que material humano ele tem para trabalhar na seleção brasileira. Então, assim, consigo, ele traz a esperança. Acho que a esperança, para mim, é algo que eu já tinha praticamente perdido na seleção brasileira, mas vendo os jogadores que nós temos e o grande treinador, que é o Ancelotti, e o principal para mim disso tudo é ele colocar no contrato que não pode ter interferência, né? Então, ou seja, eu vou convocar a seleção brasileira, eu vou olhar os jogadores juntamente com o meu staff, com todo mundo que está junto, estarão na seleção brasileira aqueles que eu penso que vão defender e vão me ajudar a conquistar os nossos objetivos. Isso aí, cara, e é isso aí que ele tem que fazer, ele tem que colocar o pau na mesa, porque ele é o Carlo Ancelotti, ele não é qualquer peixinho pequeno que tá chegando. E aqui destaque também a carinha de sono do nosso querido Felipe Melo, hein? Virou CLT, Felipe Melo, na Rede Globo. O pessoal lá dos donos da bola também comentaram essa parada, bora ver aqui, porque, mano, teve uma parada aqui que eu achei muito chata que eu vejo o pessoal falar. Cara, será que ele vai convocar os mesmos nomes? Rapaziada, pelo menos que eu saiba aí, não nasceu nenhum Pelé agora de um dia pro outro já pra poder jogar na seleção. Não tem outros caras, além dos que já estavam sendo levados, que vai fazer milagre. Ele não vai achar um cara lá no Shakhtar Donetsk que tá comendo a bola e que nunca jogou pela seleção. Não tem isso, velho. Eu fico vendo o pessoal. Será que ele vai levar sempre esses mesmos que estavam... Mano, vai levar quem? Quem de diferente vocês levariam além desses outros? A grande questão não são nomes, é ele conseguir dar um padrão de jogo, é ele fazer a seleção jogar minimamente organizada, tá ligado? Não é aquela putaria que o Dorival meteu um 4-2-4 contra a Argentina na Argentina, sabe? Lunático. É esses nomes que tem. Os goleiros são esses, os laterais são esses, os zagueiros são esses, os meio-campos são esses aí que todo mundo tá levando. Ele vai levar os caras, tá ligado? Eu não vejo muita diferença de nome aí que... Mano, vamos ver aqui, ó, o pessoal dos donos da bola, que vocês vão entender o que eu tô falando. Os três, o Hugo, John e o Everton. Não o Alisson, que já disputou 2, vai pra 3ª. É vergonhoso a seleção. Mas aí você contrata o treinador. Monstro, que é maior que todo jogador. É maior que o Neymar, é maior que qualquer jogador, é maior que o presidente. Não é maior que a CBF por causa dos outros. Mas o Ancelotti vai ganhar 5 milhões. Você acha que os caras vão mandar nele ou ele vai entrar no sistema? Eu acho que essa é a esperança. Um treinador com esse tamanho que chega, boa tarde a todos, sem dúvida que é um treinador que não vai aceitar ingerência no seu trabalho. Não vai aceitar nenhum tipo de interferência. Porque o que a gente observa até aqui, com os treinadores que passaram, Dorival, Diniz, Tite, e o Tite nisso aí foi uma grande decepção, é que a gente percebe que foi tudo do mesmo jeito que sempre foi. Parabéns ao presidente por ter contratado, né, o Ancelotti, mas que pode ter dado um tiro no pé, né? Porque a gente sabe que até aqui, a gente não pode provar, mas a gente percebe que até aqui as convocações eram meio mais do mesmo, era sempre aqueles jogadores de carta marcada. E eu duvido que o Ancelotti não vai ter autonomia para convocar quem ele quiser. Não, você não tem dúvida. Isso daqui eu não entendo. Teve até um tempo atrás, mas lá atrás, cara, que tinha umas convocações meio aleatórias. Quem que o Diniz, o Dorival e o Ancelotti vai convocar de diferente hoje em dia? Não teve nenhuma que a gente falou, caralho, esse cara não dá pra levar, faltou não sei quem. Não tem. Tá levando quem tem pra levar. Ele vai convocar, ele vai ter autonomia na convocação.
Mano, quem já tava convocando quem tinha que convocar. É isso que tem na safra do Brasil hoje. Isso. E essa é a minha esperança, Souza. A minha esperança, eu sou meio pessimista nesse ponto, porque o problema todo não é ele, é quem tá do lado dele, entendeu? Esse é o problema. Como ele não conhece o futebol brasileiro... Quem que você convocaria hoje do futebol brasileiro? Estevão. Já tava sendo convocado. O lateral direito... direito... Eu vou fazer a pergunta diferente. Não, deixa eu fazer uma pergunta diferente. Quem seria titular do futebol brasileiro hoje? Estevão e Pedro. Já estavam sendo convocados. Pedro não foi porque tava machucado. Aí, qual que é a diferença, rapaziada? Estevão, Pedro, já estavam indo, hã? Lateral direito. Ó, pra mim... Wesley do Flamengo já tava. O Everton, o Hugo ou o John... Mano, o Everton já tá com quase 40 anos. Esse John aí vive falhando agora nessa temporada no Botafogo. O Hugo do Corinthians tá indo bem, o Everton também. Mas, mano, o Alisson, o Everton, o Ederson, pra mim é tudo o mesmo nível os goleiros da seleção, mano. Pra botar de titular, certo? Lateral direito, Wesley. Já tava sendo convocado. Flamengo. Aí eu colocaria Gerson de titular. Já tava sendo convocado. Pedro de titular. Já tava sendo convocado. E Estevão de titular. Eu teria 5 jogadores brasileiros de titular. Eu, Neto, José Ferreira Neto, comentarista do Grupo Bandeirantes. Eu levaria o Léo Ortiz também. Bom zagueiro. Já tava sendo convocado pelo Dorival também. O que a gente quer é que ele convoque também. Olhe pro futebol brasileiro. Porque tem... Mas isso já... Você vê, rapaziada. Acho que o nível de comentários hoje no Brasil, ele é muito... O pessoal escuta uma coisa e vai replicando sempre. Tem que levar gente do Brasil, já tava sendo feito isso. Agora o pessoal desce um monte de crítica aí pelo salário do cara, o que o cara exigiu. Mano, se tá em contrato, a CBF aceitou pagar, tem nada de errado. E fez as exigências dele, o Edinaldo acatou, tá? Vai pagar lá o tanto que for, jatinho pra Europa, tudo que for. Beleza, pronto. CBF faturou não sei quantos milhões aí. Teve, mano, perto de bilhões aí de faturamento de 2024 pra 2025. Ligado? Não tem essa parada aí do pessoal querer justificar, vai tirar Edinaldo porque contratou por causa de acerto que pode prejudicar os cofres. Sabe? Aí depois isso daí, pô, ele não vai ver aqui o futebol brasileiro. Existe, rapaziada. Isso não existe. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der eu vou estar respondendo tudo. Sobre isso tudo aí, rapaziada, o acerto, a quebra de palavra, né, que tiveram com o Ancelotti, anunciaram ele bem antes do previsto, o cara ficou até meio constrangido ali na hora da entrevista coletiva. Isso daí, cara, dele próprio exigindo contrato que não tenha interferência no trabalho dele. Aqui, ó, ele já sabe com que tipo de pessoa ele vai lidar lá na frente aqui no futebol brasileiro. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der eu vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixa o like, se inscreva no canal que vai me ajudar demais, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo.